Olá pessoal, então nesta última videoaula dessa série sobre conceitos de gramática, nós vamos explorar um pouco o conceito de gramática internalizada. A gramática internalizada é aquela que vai ser um pouco mais diferente dessa gramática descritiva e prescritiva, no sentido de que o objeto aqui de estudo é tentar compreender as regras que os falantes possuem dentro do seu sistema mental mesmo. Então, vocês podem observar aí as duas figuras que eu coloquei. Elas estão mais voltadas para o que acontece dentro da mente do falante na hora em que eles estão produzindo linguagem. Então, a definição de gramática para a gramática internalizada é um conjunto de regras que o falante domina, aquilo que está dentro da estrutura mental do falante. Aqui nós não estamos falando em como as regras devem ser, como o falante deve usar ou como o falante usa, mas as regras que o falante domina. É algo que está mais interno para o falante. O olhar da gramática internalizada é muito mais um olhar para a mente do falante do que propriamente para o comportamento que o falante expressa. Então, essa gramática internalizada ela se refere a hipóteses sobre os conhecimentos que habilitam o falante a produzir frases ou sequências de palavras de maneira tal que essas frases e sequências são compreensíveis e reconhecidas como pertencendo a uma língua. Então, vejam, qualquer falante, qualquer usuário do português conhece as regras internas de sua língua. Mesmo que nós, por exemplo, nós peguemos um usuário iletrado, né, que nunca teve acesso à escola, ao ensino fundamental, ao ensino médio, até aquele usuário mais iletrado da língua, ele veicula frases e sequências de palavras que são gramaticais. Do contrário, nós não conseguiríamos compreendê-lo. Mas nós, por exemplo, podemos compreender perfeitamente um falante analfabeto e ele vai nos compreender também. Por quê? Porque existe uma regra, existem regras internalizadas dentro do sistema mental desses falantes que fazem com que eles veiculem frases e sequências lógicas e com sentido. Uma frase sem lógica e sem sentido seria goiaba produzir livro amarelo. Pronto, uma frase como essa, uma sentença como essa, uma sequência de palavras como essa não faz sentido. Por mais que a gente consiga depreender algum tipo de comunicação, vocês percebem que a gramática interna falta algo dentro dessa gramática internalizada. Então, na verdade, assim, não existe um corpo, um livro sobre gramática internalizada. É mais um conjunto de hipóteses, né, um conjunto de hipóteses que nos levam a regras que o falante domina. E o falante, quando nós estamos falando aqui de falante, usuário, é qualquer falante da língua, seja ele escolarizado ou não. Então, as regras expressam sem qualquer conotação valorativa, ou seja, também não existe conotação valorativa aqui, não existe nenhum juízo de valor do que é certo ou errado. Elas expressam aspectos dos conhecimentos linguísticos do falante que têm propriedades sistemáticas, ou seja, que têm propriedades do sistema da língua, que não violam esse sistema da língua. Então, a gramática internalizada é aquela que tenta compreender o que de fato acontece na mente do falante quando ele está veiculando frases e sequências de palavras. Certo? A concepção de língua que subjaz aqui é uma concepção muito parecida com a gramática descritiva. Nenhum dado é desqualificado como não pertencendo à língua. Se o falante utiliza, é porque existe uma lógica que não viola o sistema da língua. Certo? A não ser que essa regra viola o sistema da língua, e na verdade, quando ela viola o sistema da língua, nós não compreendemos o que a outra pessoa está falando. Só assim
isso seria, isso não seria, não seria utilizado dentro da descrição da gramática internalizada. E, como consequência disso, nós temos a mesma concepção de erro da gramática descritiva, né? Só seria erro, como eu acabei de falar, a ocorrência de formas ou construções que violem o sistema interno da língua. Ou seja, uma sentença que não tem pé nem cabeça. Então, está violando o sistema interno da língua, e aí nós não estamos fazendo nenhuma relação com gramática normativa. Então, se houver uma violação ao sistema interno da língua, isso seria considerado um erro. Então, é muito importante que vocês que estão começando a estudar a linguística tenham muito claramente, que tenham de maneira muito clara a diferença entre gramática internalizada, gramática descritiva e gramática normativa. Em alguns momentos do nosso curso, nós vamos trabalhar com os três conceitos. Mas, a princípio, a linguística é uma ciência descritiva. Ela descreve as regras de uma língua. Ela descreve sem qualquer juízo. Então, ela parte de uma gramática descritiva. Mas, obviamente, nós não podemos esquecer que, a par dessa gramática descritiva, existe uma gramática normativa que tenta nos impor uma determinada forma um determinado padrão de linguagem. E isso é legítimo. Mas é importante que, a partir de agora, nós tenhamos isso muito claro. Uma coisa é a gramática descritiva, outra coisa é a gramática normativa, e ainda outra coisa é a gramática internalizada. Aquela gramática internalizada é aquela que diz respeito aos processos mentais de construção de frases e sentenças. Bom, eu espero que vocês tenham ficado com esses três conceitos claros e eu sugiro que vocês agora leiam os artigos propostos e verticalizem um pouco mais o conhecimento de vocês a respeito do conceito de gramática. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.